Fala galera, beleza? Pessoal, vamos dar início aqui então ao nosso conteúdo de hoje, tá? Queria agradecer de coração a presença de vocês, né? Dizer que eu fico muito feliz aí em ver essa galera aí animada para aprender mais, para saber um pouco mais sobre o mercado da NR13 e entender, né, um pouquinho também sobre como funciona esse mercado. Lembrando que né? A NR13 é uma norma trabalhista, então se você chegou aqui meio que de paraquedas aí, não entende muito bem ainda, aqui é uma comunidade, essa é uma comunidade de profissionais habilitados, né, de todo o Brasil, que querem realmente aprender um pouco mais sobre o mercado da NR13, aprender um pouco mais sobre como é o dia a dia dos profissionais habilitados que atuam nesse mercado e que tratam, né, de garantir a integridade e segurança de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Lembrando que hoje o tema é um pouquinho diferente, né? O tema hoje é tipos de vasos de pressão. Mas por que, afinal de contas, o Marcos Rosa vai falar sobre tipos de vasos de pressão? Cara, uma coisa que eu sempre falo nos nossos conteúdos aí, tanto nos meus conteúdos individuais, como também nos podcasts, né, ou nos treinamentos em si, os meus alunos do curso de alta performance vai lembrar, né, dessa frase. Eu costumo dizer que o profissional habilitado ele não pode ser especialista apenas na técnica, né? Ou seja, em executar as inspeções, fazer uma documentação ou ter um conhecimento geral a nível técnico também de talvez de códigos de projeto de fabricação e etc. Ele precisa também entender de processo, né? Então, na verdade, o profissional habilitado ele precisa ser um engenheiro multidisciplinar. E isso vai ajudar ele a entender melhor como funciona, né, o equipamento em si, através dos processos, e aí ele vai entender como funciona e vai conseguir aplicar da melhor forma possível as técnicas, né, os tipos de inspeção, ou quais os ensaios não destrutivos que ele vai ter que aplicar ali para conseguir gerar uma documentação válida, ou até mesmo, né, como ele vai fazer os cálculos daquele equipamento para gerar uma reconstituição de prontuário. Então, se você tem um vaso de pressão que é simples, né, corpo cilíndrico, tampos torisféricos, por exemplo, é mais fácil, né? Tanto é que na semana que vem, sem ser sábado agora, no próximo, no dia 27, eu vou fazer um treinamento, que é um treinamento mais básico, para quem está começando, né, no dia a dia da inspeção. Só um minutinho. Quem é? Oi? Quem é? Vamos lá? Então, imagina o seguinte, no dia 27 desse mês eu vou entregar um treinamento, que é um treinamento mais básico sobre inspeção e cálculos de vasos de pressão, e nós vamos tratar desses equipamentos mais simples, né, mais básicos, dentro desse treinamento. Só que essa aula que eu vou fazer hoje é uma aula, né, ou é um conteúdo, é uma parte desse conteúdo desse treinamento, porque eu mostro para o pessoal lá que não é simplesmente aqueles equipamentos. Então, eu vou fazer um treinamento de 6 horas, né? Eu não posso comparar um treinamento de 6 horas com um treinamento de 36 horas, que é o curso de alta performance NR13. Então, imagina o seguinte: hoje você vai entender um pouco melhor sobre essa questão do tipo do equipamento, tá? Eu vou dividir a minha tela aqui, vou pedir para todo mundo ficar com o áudio fechado, e depois, se você quiser anotar a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, anote a sua pergunta que no final, né, a gente vai responder as suas perguntas, tá bom? Eu vou dividir a minha tela então. Eu ainda não estou 100%, de vez em quando eu vou dar uma tossida aqui, hein? Mas vamos lá. Vocês estão vendo aí já a tela, né? Então, nessa tela você tem aí um vaso de pressão comum, inclusive, né? Lembra que eu comentei aí sobre essa questão, né, dos vasos de pressão comuns. Então, imagina que esse aqui é um compressor de ar, tá vendo? Sendo um compressor de ar, apesar dele ser um compressor de ar grande, né, um equipamento de médio porte, aparentemente, ele é um compressor de ar comum, tampos semielípticos, tá certo? Com corpo cilíndrico, né?
Dá para ver que ele é grande porque, olha só, ele tem até soldas, né, no corpo dele, tá vendo? Duas, ele tem até uma emenda ali, ó, de solda. Quer dizer, as chapas são divididas. Então, imagina o seguinte: quando eu me deparo com um equipamento como esse, eu fico até mais tranquilo, porque eu sei que um cálculo básico eu consigo gerar o meu prontuário. Eu sei, por exemplo, que eu não vou precisar gastar muito tempo para fazer uma inspeção como essa, porque eu vou medir as espessuras, né? E eu consigo fazer isso. é, Talvez eu vou até agachar para fazer, né? Não é um equipamento que vai gerar uma dificuldade grande para fazer as inspeções. Eu tenho ali uma válvula de segurança, né, que é pequena, então qualquer tipo de maleta de teste já vai ser suficiente para que eu faça essa calibração dessa válvula. Eu tenho um manômetro que é muito pequeno também, comum, né? Que está ali do ladinho. Se eu tirar, né, um parafuso, eu já consigo introduzir uma câmera do endoscópio para fazer uma endoscopia, que seria a inspeção interna desse equipamento. Resumidamente, é um equipamento, ó, fácil, né? Então, para fazer uma inspeção, para fazer um serviço num equipamento como esse, não é difícil. Agora, por que que eu estou mostrando esse equipamento? E aí eu vou mostrar para vocês o próximo, né? Esse outro equipamento já é um processo totalmente diferente. Coloca aí no chat aí, quem de vocês sabe que equipamento que é esse? Vamos ver se alguém aqui no chat se alguém conhece esse equipamento. Alguém conhece, galera, esse equipamento aqui? Coloca aí no chat. Aquele outro tava fácil, né? Nem perguntei, aquele que todo mundo ia conhecer. E esse equipamento aí, alguém conhece? Se não conhece, coloca não no chat para mim saber, né? Senão, vamos lá, galera, vamos participar aí. Aquecedor, não conheço. O Lucas não conhece. É um aquecedor. Vamos lá, não. O Igor também não. Vamos ver se tem mais alguém que conhece. Provavelmente não, né? Mas imagina o seguinte: quando você se depara com equipamentos, ó, não conheço, não, só sei que deve ser alguma coisa de amônia. Será? Ó, o GCL aí, ó. Vamos lá. Na verdade, ó, vamos lá. Vamos entender aqui. Esse aqui é um resfriador de sangue. Olha que louco, hein? É um resfriador de sangue. E realmente o GCL acertou. Ele tem alguma coisa a ver com amônia. Por quê? Porque ele tem uma tubulação, né, ou uma serpentina interna para fazer o resfriamento do sangue, né? Através da amônia. Então, a amônia que os frigoríficos usam, né, para fazer a refrigeração, ela passa aqui dentro desse equipamento. Mas a parte pressurizada não é nem a amônia, porque a amônia é uma serpentina. Então, a parte pressurizada aqui, o fluido é sangue, tá? E você trabalha com uma pressão positiva. Agora, olha o formato desse equipamento, entendeu? Então, às vezes você fala assim, mas como que é esse equipamento? Ele tem esse formato. Aí, se você às vezes tira, né, essa parte de isolamento térmico, você começa a ver que não é esse o formato. Que ele tem lá dentro um tampo torisférico de cada lado e uma tubulação que entra nele que faz uma serpentina para refrigerar o sangue, né? Isso aqui é um equipamento usado em frigorífico, tá? Então, existem poucos desses equipamentos, porque um equipamento desse, né, no frigorífico todo, que abate aí, sei lá, 1.200 a 1.500 animais por dia, e eu estou falando em boi, né? Você consegue, com um equipamento, né, refrigerar todo o sangue que é vendido, né? Então, é um equipamento que precisa fazer a inspeção também. É um equipamento que se enquadra na NR13, o fluido totalmente, né, diferente, talvez, do que vocês conhecem, e também o formato um pouco diferente, aparentemente. E aí que tá. Quando você tem formatos diferentes desse tipo, o ideal é que você realmente tire o isolamento térmico para você avaliar. Nesse caso, existia um projeto, né, ou seja, um memorial de cálculo do fabricante. Então, a única coisa que foi feita foi um corte, né,
na chapa do isolamento térmico para possibilitar a visualização do tampo, né, e do corpo. Aqui, ó, se vocês conseguirem ver, eu estou passando o meu mouse, tá vendo? Outra janelinha no corpo e assim por diante. E no outro tampo do lado de lá. Então, imagina que esse é um equipamento que precisa tirar o isolamento térmico. Qual que é o problema maior, né? Às vezes o pessoal fica com medo, fala assim, nossa, eu vou cortar o isolamento térmico do cliente. Cara, tem que cortar, senão você não consegue acessar as regiões, né, necessárias para inspeção. Então, outro tipo de equipamento que totalmente diferente, talvez, do que vocês conhecem. Esse daqui é um outro equipamento, esse é um equipamento que trabalha com tratamento de água, né? Na verdade, é um tipo de filtro, e ele também é um vaso de pressão. Qual que é a particularidade desse? Tanto o tampo inferior como o tampo superior são planos, tá? Então, quando você tem tampos planos em equipamentos que trabalham sob pressão, tem que ficar muito atento, porque o tampo plano, quando ele trabalha sob pressão, ele precisa ser muito grosso, cara. Ele tem que ter uma espessura alta para suportar a pressão necessária. Quando isso não acontece, né, a maioria das vezes isso não acontece, o equipamento ele é até reprovado quando você usa o cálculo, né, do ASME 8 divisão 1. Qual que é a sugestão? Fazer método de elementos finitos para tampos, né, planos nervurados, para tampos planos com fixação igual esse aqui, né, por presilhas, por prisioneiros e etc. E assim por diante. Então, outro equipamento que merece a nossa atenção. Esse aqui são equipamentos aparentemente comuns, né? Acho que a maioria aqui vai conhecer esses, né? São equipamentos que trabalham com amônia, são tanques de amônia, tá? E esses tanques de amônia, geralmente, a única particularidade que vocês precisam entender é o seguinte, que a amônia é um fluido letal, que é o NH3, é nitrato, né, ou nitróxido de amônia. E aí você precisa garantir que a eficiência de junta seja 1. Como que a gente garante a eficiência de junta 1? Através de ensaios não destrutivos, né, que me provam isso, como, por exemplo, o ultrassom, phase array, radiografia, ultrassom convencional. Tudo isso mostra para mim, me dá um laudo conclusivo de que realmente a solda ela tem uma eficiência de junta 1, que ela tem penetração total, ok? Quando eu faço um documento que é a reconstituição de prontuário desse equipamento, obrigatoriamente, se eu não tenho nenhuma informação dele, obrigatoriamente eu preciso gerar, então, um laudo de ultrassom para certificar a eficiência de junta, beleza? Vamos passar para o próximo aqui. Vamos ver se tem mais alguma imagem. Esse aqui é um outro também, muito simples, né? Que a gente já citou. Este é um compressor de ar também. Na verdade, ele é um tanque-pulmão, que a gente chama. Ele já tem uma concepção um pouco diferente, né? Ele é maior, ele tem uma vazão maior. Provavelmente a válvula de segurança vai ser uma vazão maior, né? As soldas, provavelmente, elas já são feitas também com outros tipos de processo, as soldas de fabricação, como, por exemplo, arco submerso e etc. E, geralmente, esses equipamentos, eles possuem bocas de visita um pouco maiores também, que até daria, né, para você fazer o visual sem ser através de câmera remota, tá certo? Esse outro equipamento, quem conhece esse aqui, galera? Coloca aí no chat, vamos ver. Esse daqui é um equipamento também muito conhecido, tá? Eu acredito que a maioria vai conhecer. Esse é um equipamento que trabalha em conjunto com aquele outro que eu mostrei. Quem conhece esse aí? Separador Arolha, aí, o Thiago. É isso aí, Tiagão. Na verdade, o separador Aróleo, ele trabalha em conjunto com o compressor parafuso, né? Lá no curso de alta performance, você vai lembrar que eu até mostro um vídeo, e vou mostrar nesse treinamento também de sábado que vem, né, do dia 27. Eu vou mostrar como funciona o compressor parafuso. O compressor parafuso ele é um equipamento que tem duas roscas que faz a compressão, né, do ar. É interessante que, enquanto ele comprime o ar, através de óleo e ar, ele vai precisar separar, né, esses dois compostos. E é esse equipamento que é o separador ar-óleo, tá? Que vai fazer essa função. Como que a gente faz a inspeção desse equipamento aqui? Só para você ter uma ideia,
para gerar uma reconstituição de prontuário, né, dá para fazer esse daqui pelo ASME 8, divisão 1, né? Aí você vai falar assim, ah, Marcos, dá? Tem alguns equipamentos que você fala que não dá, outros dá, né? Por que que esse dá? Olha aqui o tamanho da parede, olha aqui o tamanho que está o tampo, né? O tampo é bem espesso, o tampo superior. E o tampo inferior dele é um tampo semelíptico também, ó, tá vendo? Então, na verdade, ele tem um tampo semelíptico e o superior plano, só que bem espesso. Quando a gente joga a pressão, joga o diâmetro, joga todos os dados operacionais no sistema, esse equipamento, então, ele passa pelo divisão 1 do ASME, tá? Do ASME 8. Quando você tem um outro tipo de rapidão. equipamento, quando você tem um outro tipo de equipamento, que é o mesmo equipamento, mas outro formato, por exemplo, o separador ar-óleo da Atlas por exemplo, eles são de aço fundido e eles têm reforços estruturais, tá? Geralmente esses com reforços estruturais, o tampo ele é um pouco mais fino e geralmente a gente faz esse por método de elementos finitos, tá? Nós já tentamos fazer pelo ASME 8 divisão 1, mas não deu certo. Aí a gente usa o divisão 2 do ASME, só que aí tem que usar o ANSYS, né, que é o método de elementos finitos. Aí já começa a ver, né, algumas diferenças. Imagina que você vai precificar algo, por exemplo, e você não considera essas questões que, por exemplo, tem um custo maior. Para você gerar um prontuário, né, no MEF, que é o método de elementos finitos, o custo é bem maior do que se você for gerar um laudo, um cálculo, né, que dá para você fazer na mão, por exemplo, né, que é o caso de alguns equipamentos mais simples, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Esse daqui é um vídeo, mas eu vou paralisar aqui o vídeo só para você ver o formato do equipamento. É um vaso de pressão também. Ele tem tanto transições cônicas na parte de baixo, como na parte de cima, tá vendo? Tampo torisférico semilíptico na parte de cima. Aqui ele tem um outro tampo torisférico, né, que é a segunda parte do equipamento. E lá embaixo ele tem um outro tampo torisférico na parte de baixo. Então, um equipamento como esse já fica claro, né? Só de bater o olho, você tem que entender que não dá para você fazer um cálculo na mão de um equipamento como esse. Então, eu vou gerar um prontuário, uma reconstituição de prontuário desse equipamento. Cara, impossível você cobrar, né, um cálculo feito na mão, um cálculo feito no cérebro PV, que vai ser através do ASME 8 divisão 1. Você obrigatoriamente precisa considerar aí o método de elementos finitos. E, cara, é muito mais complexo, é muito mais difícil você inspecionar e tirar o dimensionamento de um equipamento como esse, né, do que de um vaso de pressão que está no chão. Então, imagina que esse equipamento ele tem 3 andares, né? Então, você tem que andar 3 lances de escada, subir em 3 patamares diferentes para acessar todo o equipamento. E para fazer um cálculo, você vai precisar do dimensionamento completo. Então, imagina que você vai precisar dimensionar isso, tirar isolamento térmico, né? Pelo menos parte do isolamento para ver e identificar se existe algum reforço estrutural nas chapas de fabricação e assim por diante. Sem esses dados, você não consegue gerar um prontuário de um equipamento como esse, tá? Outros equipamentos que também são vasos de pressão, né? São as torres, né? Ou as colunas. São colunas de destilação para fabricação de etanol, tá? Aqui é etanol de milho, tá certo? Então imagina que você tem, né? Nessas colunas, cara, são N variáveis. Então imagina o seguinte. Como que eu vou cobrar, por exemplo? Eu vou cobrar o mesmo preço para fazer um vaso de pressão pequeno, que é um compressor de ar, né? E ao mesmo tempo vou cobrar para fazer um equipamento desse porte, que eu vou levar talvez 1 ou 2 dias para executar, né, uma inspeção periódica, considerando só a inspeção periódica. Imagina se eu for gerar uma reconstituição de prontuário. Nesses casos, a gente já considera o MEF, né?
porque ela tem essas colunas, a espessura é baixa e ela tem um monte de reforço estrutural que deve ser considerado no método de elementos finitos para conseguir gerar, né, um documento legal, um documento que realmente tem uma representatividade técnica bacana e que mostre que realmente está seguro e íntegro. Esse tipo de equipamento, se vocês quiserem, depois eu volto nas imagens, tá? Marca qual que é a imagem, o que eu estou falando aqui, e a gente volta aqui se você tiver alguma dúvida. Mas esse tipo de equipamento, geralmente, ele é em aço inoxidável, tudo isso que você está vendo aí. Não é o material, é um isolamento térmico, tá? Mas eles são fabricados em aço inoxidável, então você não precisa tirar muitas medidas de espessura, por exemplo. A espessura da virola, por exemplo, em todo o contorno dela vai ser praticamente a mesma, porque não tem corrosão esse tipo de material, ok? Então é muito legal, é muito importante você entender como funciona esse tipo de equipamento, né? Para depois começar a fazer as inspeções. Quer ver um exemplo? Quando eu chego em um cliente novo, principalmente os clientes novos, né? E eu não conheço o processo do cliente, cara, eu sou fascinado por processo. Então, eu peço logo de cara, eu preciso de alguém que conheça todo o processo para me explicar, que eu quero entender. E eu faço o que? Anotações sobre o processo. Eu crio num papel, numa prancheta, né, um passo a passo desse processo para que eu consiga entender como funciona, para então começar a fazer as inspeções. Entender como funciona vai te dar um entendimento até da inspeção de forma diferente. Você vai começar a visualizar algo bem diferente quando você conhece o processo, tá bom? Quando você tem equipamentos, né, com troca térmica também, a maioria das vezes, que eu já vi muitos documentos assim, o pessoal não pede para abrir o equipamento, não pede para fazer a abertura das tampas, né? Aqui você está vendo um equipamento já com a tampa aberta. Mas imagina, eu já peguei situações do pessoal fazer as inspeções e não medir o espelho, né? O espelho. Por que que é necessário fazer a medição de espessura, igual eu estou fazendo aí, do espelho do equipamento, do trocador de calor? Porque quando você passa a analisar o processo, você vê que são dois fluidos, são duas pressões diferentes, tá? São duas pressões diferentes, e aí você precisa calcular, né? Para um prontuário, você precisa calcular os espelhos como se fossem tampos planos, né? Com esse monte de reforço que são os tubos, e também os tampos, que são a parte externa, né? Com a pressão do fluido número 2. Então, imagina que quando você pega um equipamento como esse, se você não entende do processo, você faz uma cobrança também, uma precificação, cara, errada. Porque eu preciso de dois cálculos, dois prontuários praticamente, eu vou ter que gerar para um equipamento com troca térmica desse tamanho, tá certo? Então, isso aí também fica bem visível. Outros equipamentos, esse aqui, por exemplo, é um equipamento muito grande, é um equipamento que trabalha no processo de fabricação de açúcar, tá? Então, imagina que, olha o tamanho que é o equipamento, eles são gigantes, né? E são equipamentos muito grandes e muito difíceis também de inspecionar. E também de calcular. Se você for fazer uma inspeção de um equipamento como esse, né? Também sugiro o método de elementos finitos. Cara, tem que tomar muito cuidado. Geometria diferenciada, né? E reforços estruturais, tudo MEF, método de elementos finitos, porque senão você não consegue gerar um documento legal. É importante falar sobre isso, porque às vezes você tem situações, né, sei lá, faz lá é o que aconteceu essa semana com um dos nossos seguidores aí, um dos nossos alunos. Ele falou: Ah, Marcos, eu dei o preço lá, X, né? Cara, eu preciso eu preciso entender como que vai ser. E aí, na conversa, ele ficou sabendo que, ao invés de cálculo manual, ele ia ter que usar MEF em praticamente todo o trabalho, né? Porque eram autoclaves, e aí eu vou falar sobre autoclave aqui também. Então, imagina que é muito difícil você
né, ter essa informação depois que você já precificou, depois que você já bateu o martelo com o cliente. Por isso que tem que entender essa situação e, cara, assim, ó, focar e falar, não, peraí, se eu tenho dúvida, eu vou pedir mais informação para o cliente, eu vou fazer uma visita no cliente para me entender, eu quero ir lá para ver o tipo do equipamento, ver o que ele tem, o que ele não tem de documentação, para depois, né, gerar uma proposta. Esses equipamentos também, né, são equipamentos, são da área de gás, né, de biogás. Olha aqui, são filtros e olha o tamanho do tampo, tá vendo? Ó, tampo plano também, olha o tamanho do tampo. Então você vê que quando você tem tampos, né, com espessuras altas, geralmente vai atender. Então você consegue gerar um documento, né, com base no ASME 8 divisão 1 para esses equipamentos, ok? Chiller. Quem já fez inspeção em chiller aqui? Coloca aí. Eu já fiz inspeção em chiller. Só para a gente saber se o pessoal também está atento. Acontece, o Thiagão Greinert já fez, já, né, Thiago? Acontece o seguinte, que o chiller, a maioria das vezes, eles são importados, né? Então, você vai pegar lá uma documentação que não atende, né, a NR13, infelizmente, a maioria desses equipamentos importados não vai atender a NR13, apesar deles terem placas de identificação, né, até mostrando que são enquadrados na NR13. Como que funciona um chiller? Eu tinha só essa foto, mas dá para ver aqui, ó, que aqui é a entrada, né, da água e do lado de cá é a saída. Então imagina que é um trocador térmico, um trocador, né, serpentinado. Então a parte ali atrás, ó, vocês vão ver alguns outros compressores, tá vendo? Que fazem o que? A refrigeração, né, do gás. Então os gases ficam aqui, os gases refrigerantes, e aí ele passa por dentro da serpentina, né, que está dentro da água para gelar a água. E aí a gente usa a água gelada no processo. Tá vendo aqui que eu tirei também o isolamento térmico? Ó, tem que tirar o isolamento térmico para fazer então a inspeção, tá certo? E lá também, ó, lá é uma chapa, né, um tampo plano nesse equipamento, tá certo? Então imagina que os chiller, a maioria dos chiller eles se enquadram na NR13, precisa ficar atento a isso também. Esses são outros equipamentos de troca térmica com dimensionamentos um pouco diferentes, tá vendo? Ó, tem que tirar o isolamento térmico para ver, né, como é e para fazer as inspeções, tá certo? Aqui também, ó, tirar isolamento térmico para ver como que é e fazer as inspeções. Outros equipamentos também são vasos de pressão. E aqui, por fim, chegou aqui na famosa autoclave, né? A maioria dos profissionais habilitados que fazem inspeção em autoclave em hospitais, infelizmente, fazem tudo errado, tá? E eu posso afirmar isso porque eu já vi muita coisa errada. Quer ver um exemplo? Ó, primeira coisa, quando você chega lá no hospital, você vai ver um equipamento como esse, essa foto aqui, ó. Estou passando o mouse aqui, tá vendo? Então, essa foto aqui que você está vendo, né, Getinge, que é o fabricante, é o que você vai ver. Aí o cara fala assim, não, beleza, então ó, eu te faço aí a inspeção, te cobro R$ 500 para fazer a inspeção desse vaso aí e mais R$ 400 aí para fazer o prontuário. R$ 900 para fazer um equipamento como esse. É o que o pessoal cobra. Aí ele pega ele pega essa informação aqui, ó, e não sabe por onde começar. Quer ver, ó? Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu abro a porta da autoclave, é isso aqui que eu vou ver, não é? Então eu tenho uma câmara, que a gente chama de câmara de esterilização, ok? A câmara de esterilização, ela é pressurizada. Então, isso significa que essa porta que você tem aqui é uma porta pressurizada. Então, vamos lá, você tem a câmara é, de de esterilização, que é pressurizada, tá? E você tem também, olha aqui nessa foto aqui, ó, na parte de baixo. Abaixo da câmera é o gerador de vapor. Você tem também um gerador de vapor que vai ter uma resistência elétrica dentro dele, que vai gerar, né, a temperatura para gerar o vapor. Esse é um outro vaso de pressão, ok? Então você tem um vaso de pressão embaixo e um em cima. Só que já são dois. São dois equipamentos. É uma câmera de esterilização e o outro.
E o outro, eu vou pedir para o pessoal desligar o áudio. Desliga aí, galera, o áudio, só para... Vou ativar aqui o mudo do Paulo. Isso. Só para não ter perigo aí de atrapalhar a aula, depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então vamos lá, você tem aqui dois equipamentos. Você tem a câmera de esterilização e você tem o gerador de vapor, ok? Nesse caso aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, o gerador de vapor ele é um equipamento até comum, tá vendo? Ó? Cilíndrico com tampos torisféricos, certo? Mas olha como que é a fabricação da câmera de esterilização. Consegue perceber que quando a gente olha aqui, a gente não vê, né? Ó, eu tô olhando aqui a câmera de esterilização, quadradinha, cantos arredondados, beleza. Fundo plano, né? Mas e aí? Como que é por lá, por dentro? Você olha nessa primeira imagem aqui, você não consegue ver nada, porque ela está toda fechada. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para fazer a inspeção disso aqui é tirar toda essa carcaça. Então, você vai ter que desmontar praticamente a parte de trás inteira do equipamento. Então, vai colocando aí quanto custa isso, tá? Ó, em vez de um só, é dois equipamentos. Você vai ter que desmontar ela inteira e depois montar ela novamente, tá? E aí você vai se deparar com uma câmera de esterilização desse jeito aqui, ó, cheia de vigas de reforços, ó. Tem 3 reforços estruturais aqui, tá vendo? Por quê? Porque a chapa de fabricação dessa câmara de combustão é muito fininha. Se você simplesmente medir a espessura por dentro, você vai ter lá 2 milímetros de espessura, talvez 2,5, talvez até menor. Já vi câmera de esterilização de 1,7. Então imagina que se você fizer um cálculo daquele lá, daquele jeito, mesmo por MEF, sem considerar os reforços estruturais, vai reprovar o equipamento. Então você precisa ter o quê? O dimensionamento geral, inteiro do equipamento para gerar, né, esse documento aqui, tá? Gente, isso é muito importante, porque tem muita gente, galera, fazendo errado. E tem que tomar cuidado, porque é o seu nome que está lá no CREA, é o seu nome que está lá no seu documento, tá? Gerando uma documentação equivocada. Então, tome muito cuidado. Outro tipo de autoclave também que o pessoal faz errado é esse tipo aqui. Duas coisas que a gente tem para falar, né, aqui. Essa ainda tem uma válvula. Se você olhar ali, ó, no cantinho, vai ter uma válvula tipo aquela chaveirinho de, de compressor de ar, né? Então essa ainda está certa. Mas eu já vi algumas dessas autoclaves com aquela válvulinha de peso, válvula de segurança de peso. Aquela não pode, tem que substituir. Outra coisa, o tampo ele não é plano e não é torisférico. É um tampo, tá vendo? Em bronze, sei lá, cobre fundido, certo? E ele tem esses fechamentos aqui, ó, através desses parafusos. Como que você calcula isso daqui? Só pelo MEF. Não tem jeito de você fazer um cálculo desse equipamento sem ser pelo MEF. Se você olhar dentro dessa autoclave, ela vai ter um tampo lá embaixo, um tampo de aço inox, né? É, torisféricos ou semielíptico. Ela vai ter uma resistência elétrica. Esse tipo de autoclave tem a resistência dentro da água mesmo. E ela tem uma espécie de uma grelha, de grade, para você colocar o produto que você quer esterilizar no vapor. Então a água fica para baixo desse produto, gera esse vapor e você tem um vaso de pressão. O corpo é cilíndrico, é em aço inoxidável, né? Nesse caso, você não necessariamente, a maioria das vezes, tá? Você não precisa desmontar. Por quê? Porque nesses casos, a espessura da parede desse corpo cilíndrico e do tampo já é maior. Esses tipos de autoclave têm uma espessura um pouco maior, que é bem provável que passe no ASME 8 divisão 1 na parte de baixo. Mas o tampo tem que fazer o cálculo por MEF, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem que tomar cuidado, galera. Olha aqui essa imagem, né? Tem que tomar cuidado que às vezes até mesmo o gerador de vapor da parte de baixo, né, da autoclave também é com tampo plano, né? Ou sei lá, tem algum reforço estrutural
ele vai ter isolamento térmico, você vai ter que tirar também. Então você tem que tomar cuidado com todos esses itens aí, tá bom? E é isso, né? Parei o compartilhamento. Alguma pergunta, galera? Eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas agora, tá? Nenhuma, né? Pode abrir o áudio, viu? Se você quiser fazer uma pergunta. Ô, Marcos, boa noite. Ô, Tiagão, e aí? Tudo certo? Tudo bem, cara? E você? Essas autoclaves horizontais, você já pegou, já viu algum tipo de prontuário de fabricante que tem alguma informação do fabricante referente a espessuras mínimas, cálculo, alguma coisa? Nunca. Nenhum fabricante está preparado para isso aí, cara, hoje. E principalmente pelo fato, Tiagão, de que a maioria das vezes, né, os hospitais estão muito mal orientados, né? Os hospitais, as universidades, o pessoal fica muito mal orientado. Geralmente, os profissionais habilitados que praticam, né, que fazem serviço para esse pessoal, é aquele cara que saiu da faculdade, que não procura, né, orientação, e aí acaba não gerando esse atrito, entendeu? Porque quer ver um exemplo? Ó, se eu fosse, por exemplo, diretor de um hospital e fosse comprar uma autoclave, o item que eu colocaria no meu contrato seria o atendimento da NR3, né, o prontuário com memorial de cálculo, certo? E eu ia amarrar 10% do pagamento, e não são baratas essas autoclaves, eu ia amarrar esses 10% do pagamento na entrega dessa documentação. Quer dizer, se o cara não me entregar, eu não pago ele. O que que acontece? Ninguém sabe nada sobre isso, o cara compra, recebe, chama um engenheiro que também não sabe nada sobre isso, vai lá, simplesmente faz um laudo de 2 páginas, aprova, né? No máximo que ele faz é um teste hidrostático, que é só o que os caras sabem fazer, e põe para rodar o negócio. É assim que funciona. Aí quando cai na mão de quem sabe, aí o cara fala, pô, e aí, eu sempre fiz errado? Exatamente, sempre fez errado. Você já viu alguma coisa sobre isso? Eu vou procurar aqui. Uma vez eu fiz um orçamento, o pessoal me mandou uma documentação, mas eu acho que era só manual. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Manual geralmente tem sim. Mas eu vou dar uma olhada no que eu tenho aqui, que eu tinha alguma coisa, mas não era exatamente um prontuário. Se você tiver e puder fornecer, eu agradeço para me dar uma olhada, tá? Porque realmente eu nunca vi, mas gostaria de ver. Que aí pelo menos a gente tem a quem recomendar, né? Alguém tem mais pergunta? Paulo, quer falar? Marcos, boa noite. Oi, quem? É Ney Brandão. Ô, Ney, como é que você tá? Prazer te ver aqui. Tudo bem, Marcos. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Gosto muito de ouvir você. Ô, A legal, gente Ney. sempre vai aprender. É muito legal, viu? Marcos, eu tenho um prontuário da ortossíntese de uma autoclave, nesses moldes aí retangular. E na autoclave, Legal. na realidade, a gente acaba tendo 3 vasos, né? Tem a câmara interna. Esses reforços acabam sendo a câmara externa, né, que é onde faz aquecimento, e a parte inferior, que é o gerador, que é bem simples até de fazer, né? Uhum. E eu já tive a oportunidade de ver cálculos, inclusive no ASME 1 tem um capítulo sobre vasos retangulares. ASME seção Sim. 1 tem lá uma parte, né? É bastante complexa, não é fácil, não é pelo método de elementos finitos, com fórmulas, você tem que calcular alguns momentos que são exercidos através da pressão interna dessas câmaras, Nos cantos, e né, que são diferentes. campos e tudo, assim, é bem complexo, mas já tive a oportunidade de ver prontuário, sim, mas como já vi aberrações de vasos autoclaves retangulares, né, onde o inspetor vai lá, a pessoa da empresa vai lá e ela é retangular, vamos supor, quadrada, vamos supor que seja 600 milímetros por 600, né? Um quadrado, e ele coloca lá, diâmetro do vaso, 600 milímetros.
e calcula como se fosse um vaso Um diâmetro. cilíndricos, né? E fornece prontuário, assim, e tudo bem, né? Aí vai a gente chegar no hospital e falar, olha, mas o colega lá errou, não tem cabimento, isso aqui ele usou uma fórmula de um vaso cilíndrico, mas isso aqui é retangular. Não é assim, você está errado. Aí o cara acha que você está criando o caso, né? Eu já tenho passado muito por isso. E outro problema é assim, as empresas não fornecem prontuário. A Balmer, que é uma grande fabricante de autoclave, estou falando o nome deles aqui, mas eles deveriam, acho que até respeitar a NR13, eles fazem uma pequena folha, onde eles colocam lá metodologia de construção, solda, tal, TIG, blá, 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 né, assim, colocam lá um tópico desse tipo. Determinação da PMTA, coloca lá ASME, seção tal, divisão, né? Seção 1, divisão ASME 8, divisão 1, a edição, coloca lá PMTA tal, não mostra uma fórmula, não tem um cálculo de uma espessura mínima, aí Nem você tem vai espessura mínima, eu já questionar vi da com eles Palmer, né? que aquilo não é um prontuário, que está incompleto, e eles, né, diante são soberanos, porque são os fabricantes, chegam para o hospital e falam, não, mas isso aqui é válido. E eu já criei, assim, até uma situação de antipatia, né, de você acaba sendo como um arrogante, porque você quer a coisa certa, e o cara está fazendo a coisa errada. Você deve ter vivenciado isso, porque eu sei quanto você é exigente, né, o quanto você preza pelo correto na NR13. Então, a gente Sim. hoje depara aí, empresas que cobram preço de pizza para fazer NR13, né? Cobra aí R$ 200, assume tudo, e chega na hora, entrega um serviço desse tipo. E nós que queremos fazer um serviço de qualidade, como deve ser feito, ficamos à mercê desse mercado aí, que é realmente bastante. Graças a você, que pelo menos está aí divulgando o certo, ensinando o pessoal a fazer o correto. Então, assim, eu defendo muito a sua palavra. Que Não posso bom. te seguir sempre, mas quando posso, é um tremendo prazer, uma grande satisfação estar aqui. E eu acho que Cara, é um todos nós privilégio. aprendemos. É um privilégio estar aqui. É um privilégio para mim também, viu? Ter vocês aqui, né? Tem gente aí com muita experiência, né? Eu acredito que você também, muito tempo aí né, de formação, de trabalho nessa área. O Thiago mesmo aí, ó. O Thiago Greinert, que é meu aluno também, mas é um cara extremamente competente, né? Já foi gestor de indústrias de grande porte, aí com 400 vasos de pressão, que eu sei da história dele. Mas, ô Ney, cara, obrigado aí pelas suas palavras e realmente, cara, se você tiver um documento como esse e puder fornecer, eu agradeço, porque eu costumo estudar, né? Eu estudo muito isso. E às vezes a gente pode realmente, ó, eu nunca vi, né? Mas pode ser que eu veja amanhã, né? Um fabricante que faça da forma correta. E, cara, infelizmente, existem muitos profissionais, né, engenheiros mecânicos, que, cara, não levam tão a sério. E às vezes o pessoal não leva tão a sério, não é nem por maldade, é por ignorância, né? Porque Sim, assim, eu penso assim, ó, eu penso assim, uma criança que bota a mão no fogo, você entendeu? Ela faz isso por quê? Porque ela não sabe, ela é ignorante, ela não entende que botar a mão no fogo vai queimar. Mas quando ela faz isso a primeira vez, ela nunca mais faz. Então, qual que é o meu intuito? E eu, assim, eu gosto muito disso daqui que está acontecendo, né? Desse tipo de interação. Eu quero ajuda, eu preciso da ajuda de vocês. Qual que é o intuito? É nivelar tecnicamente a galera né, que faz esse serviço. É meio que pôr a mão no fogo, pôr a mão dos caras no fogo para eles entenderem, né, o risco que eles estão correndo. E, cara, obrigado aí pelas suas palavras, viu? Você é de onde, Ney? como te enviar essa documentação? Cara, Se eu tô quiser no enviar. grupo. Você tá no grupo? Qual grupo que você tá? Que você pegou esse link? Cara, eu recebi aqui no WhatsApp. Agora o link, já entrei. Eu tô em praticamente todos esses grupos. Se você for lá e procurar no administrador, mas anota aí meu número, pô. Tá com a caneta aí? Peraí, Anota vou ter aí. que buscar. Sabe quando você nunca tá com a caneta, a hora que tem que. Não, Só um pega lá, eu minuto. espero, pô. Vou responder a outra pergunta aqui. Alguém mais tem pergunta?
E o Marcos, eu mandei aí no chat o prontuário do fabricante que me passaram na época, mas Ah, é bem legal. superficial. Você pode dar uma olhada aí, ele só Vou até fala que o baixar método ele antigo aqui. é ASME 8, e aí ele diz lá espessura, câmera interna e externa, mas não diz se é mínima, se é nominal. Então é bem superficial, mas eu mandei aí que, pelo menos, para Vou dar uma conhecer a olhada. cara dele. Doutor Ney, Ah, entendi. Esse daqui, deixa eu ver qual que é. Sercom. você passa seu e-mail, por gentileza, Marcos? Eu passo o e-mail e o telefone. Anota primeiro o Tá, WhatsApp. É tá. 16, tá? Aqui o DDD. Tá. 99267 9267 9650. 9650. Isso, o e-mail é Tá. marcos.rosa, Hã? arroba Tá. enge é E-N-G-E, ponto Tá. indi, ponto Ponto BR. indi, ponto BR. Indi de indústria, tá? Ponto indi, ponto Tá. BR. Valeu. Eu te Manda passo, para mim lá sim. depois. O Thiago colocou um aqui, ó, no chat. Depois o senhor baixa aí, seu Ney. Pra o senhor ver. Tá. Legal. Aqui no chat, depois De o que método ele de falou, elementos que ele comentou. finitos, onde que eu posso fazer um curso, aprendizado? Porque eu desconheço. Assim, eu sei que eu não sei Sim, utilizar, né? Não tenho já saí da faculdade há muitos anos, né? Então a gente assim tem toda uma muita coisa de cálculo e tal. Às vezes ASME, por exemplo, o básico, né? ASME 1 sim. e tal. Eu me defendo bem em cálculo Você até é de de onde, Ney? caldeiro. Sou de Santo André, São Paulo. Ah, São Paulo. Eu É, tô em Santo São André, Paulo também, só que eu tô no interior. ABC. Isso. Se é de 16 é Sertãozinho. Sertãozinho, tá certo. Conhece Sertãozinho? Sertãozinho. Legal. Não conheço. Nunca estive, mas acho que já passei. Mas nunca fiz inspeção em Sertãozinho, nunca Vou entrar aqui já. não tive oportunidade. Entendi. Ney, mas legal, bacana. Bacana ver essa interação aí. Se você puder depois me enviar, me chama lá para me salvar o seu contato também. Quando eu Tá? estiver por aí, eu te dou um toque aí, nós tomamos um café junto. Ô, com o maior prazer. Vai ser Estou sempre legal. ouvindo aí, você nos passa muita coisa. Então, método de elementos finitos é uma coisa que eu quero aprender. Uma hora eu Cara, tiver a eu não oportunidade de fazer sei. Tem um cliente meu que tem uns contatos sobre quem ensina, que é assim, é uma equipe do próprio ANSYS, tá? Que faz esses treinamentos. Manda para mim o WhatsApp que eu te mando lá, mas assim, eu não sei te falar o nome agora, mas eu sei que existe sim uma escola para isso, tá? E não vai Tá fazer qualquer ok. cursinho não, porque às vezes você faz um curso que não é tão bom, né? E aí, quer falar, Tiagão? Não, só depois Valeu. que Mas eu terminar não ali, vou se tiver tomar Terminar? seu mais tempo, se não uma, fico muito aqui. Muito obrigado. uma Falou, idinha Ney. aí pra Falou, gente Ney, mas fica aí que nós já estamos finalizando. Fala, Tiagão. aproveitar todo mundo aí, trocar uma ideia, pensar um pouquinho junto, né? Desaerador térmico. Ele é um equipamento que trabalha pressurizado, né? Os desaerador de caldeira, ele tem um tanquinho de condensado lá em cima, mas ele tem aqueles tubinhos para fazer a desaeração, né? Que ele é aberto para a atmosfera. Então, esses dias eu estava numa inspeção numa usina e aí o desaerador não tinha válvula de segurança e a gente começou a conversar. Eu com outro rapaz estava fazendo inspeção comigo. E aí, isso se enquadra ou não se enquadra na NR3? Eu falei, eu sempre enquadrei. Mas ele é aberto, não é? Ele é aberto, mas ele trabalha pressurizado. Então, Qual que é a pode altura aí? ser Qual que é que. o diâmetro do tubo, Thiago? Que ele é aberto para a atmosfera, mas qual o diâmetro do tubo? Acho que é 1 polegada, são 6 ou 8 tubos de 1 polegada que ele tinha, aquele São desaerador. vários. E são baixos ou são muito altos? Ficou no topo do desaerador, bem em cima, né? Que tem o desaerador horizontal, daí tem o tanquinho ali de A condensado maioria para a cima. maioria dos desaeradores que eu conheço são pressurizados, tá? Tanto é que ele tem uma pressão positiva
justamente para ajudar em mandar a água, né, já pressurizada para a caldeira. Tá? Sim, sim. E a Ele trabalha pressão, ela... pressurizado, mas ele tem esses tubos que são abertos, né? Que é o que solta o ar, que faz a desgaseificação ali, né? Para retirar o ar para Então, desairar a mas água, se né? ele é pressurizado, como que ele tem? Os que eu já vi não tinha essas Eu vou te mandar tubulações. depois uma foto dele lá Pode um ser que pouquinho seja um antes, né? processo diferente do que eu conheço, tá? E não tinha documentação, não tinha nada ali, então a gente estava discutindo lá, estamos tentando resgatar a E ele documentação tinha dele fazendo. manômetro para você ver a pressão? Manômetro, sim. E ele estava com Manômetro. quanto de pressão? Você Na lembra? verdade, é uma usina que está desativada há uns 7 anos já, né? Então a gente vai fazer um primeiro levantamento de tudo que precisa ser feito para ver se vão reativar, né? Então, Entendi. o pessoal perdeu documento, tem um monte de coisa aí. Até a usina que está rodando direto perde documento. Imagina que está parada há 7 anos. É. Meu Deus do céu. Mas beleza, depois a gente conversa sobre isso. Vamos trocar uma ideia. Eu Uhum. não sei se tem alguém aqui que gostaria de contribuir alguma coisa com essa questão de desaerador. Acho que não, né? E tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ou podemos finalizar o dia de hoje? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos embora, né? Vamos descansar, galera. Obrigado aí. Valeu, seu Ney. Obrigado. Nós que agradecemos, mano, Marcos. Nós Tá, que um abraço agradecemos, muito para todos agradeço. aí. Valeu. Abraço, Tamo junto. Tamo junto e é só o começo. Fui. Valeu. obrigado. Até Parabéns pelo quarta-feira que trabalho. vem. Ainda bem que tem Valeu. você para. E Já aí, cheguei a mandar gente, ó. vídeos seus para Exatamente. clientes. Só um detalhe aqui antes de eu desligar, para mim não esquecer. Tem esse curso, tá? Que vai ser dia 27 agora, dia 27 é no sábado, tá? É um curso mais básico, então, para quem já está muito na ativa, talvez não recomendo, mas quem está começando e quer fazer o curso, é um curso mais barato, tá? Ele custa R$ 697 e dá para você dividir em 5 vezes sem juros, né? Eu vou ensinar a fazer a inspeção e vou ensinar a fazer os cálculos, né, desses vasos mais simples, tá bom? E vai Boa vir com noite. toda a parte. Oi, fala, Igor. Tudo bem? Desculpa, só uma dúvida, né? Eu estou começando Sim, também, desculpa atrapalhar o pessoal, e o horário também você estava finalizando. E eu estou com um processo, eu estou acompanhando, na verdade, né? Eu estou começando o NR13 e começando a entender o processo, passo a passo. E de cara, eu estou acompanhando a inspeção de uma indústria de gás, né? sim. E aí o pessoal comentou sobre inertização de tanque para inspeção interna. Que tipo de gás é? GLP. Tá, entendi. Vamos lá. Geralmente, existem empresas especializadas para inertização, tá? Mas dependendo do gás, tem que tomar muito cuidado. Esses dias, por exemplo, eu fui procurado para fazer inertização de tanque de amônia. Cara, eu falei, como que o pessoal fez da última vez? Ah, o cara tirou a amônia, despressurizou, jogou água. Eu falei, cara, eu não jogo água para fazer, para tirar, né, para fazer inspeção interna em tanque de amônia, porque dá muito trabalho para colocar de novo em operação. Mas para gás GLP, cara, eu acho que não tem um padrão. Pode falar, Thiago, você conhece? Tem uma NBR, eu participei de uma inspeção já de uns tanques da Petrobras. Tem uma NBR que fala sobre inertização, aí você tem que utilizar 9 partes de nitrogênio para cada 4 partes de volume que você tem no tanque, né? Daria mais ou menos 1,8 vezes o volume. E você tem que Aí, Certo. extrair ó. de nitrogênio e O comentário do pessoal lá recircular foi o para seguinte: inertizar. É o que eu ia Mas a tem gente falar, uma tem que usar aprende a NBR que algum fala questão. gás sobre isso. inerte, né? Algum gás inerte, É, porque a inertização, na verdade, nesse caso, é para a prova de explosão e não para certo. você, né, acessar. Então, eu acho No- que o ideal seria você fazer isso mesmo. As Pega o inspeções Tem uma internas telefone do lá, NBR que fala Tiagão, sobre pô. isso. Ô, Tiago, ajuda ele conforme aí o depois. comentário, é Coloca o mais para seu. entendimento. Agradeço, Ah, tá. tá? Não, E o pessoal comentou sobre a inertização da primeira vez lá, eles usaram água, encheram os tanques, né? E foram fazendo o transbordo. Daí depois falei, mas aí dessa forma nunca ouvi falar, né? É a primeira vez que eu tô vendo também. Eu Boa creio que noite, não seja a forma Júlia. correta. Reclamando de dormir.
Entendi. Na verdade, assim, Igão, a utilização de água, o ruim é que você tem um equipamento que não tem oxigênio dentro, certo? Quer dizer, não tem Certo. corrosão nenhuma. Não vai ter corrosão interna. Aí você mete água, aí você está gerando um Entendi. item agressivo, né? No caso do Entendi. nitrogênio, ele é um gás inerte que vai expulsar o que você tem de gás lá dentro. Aí você consegue Certo. entrar nele seco, entendeu? Se eu não me engano, Agradeço. Apesar que naquela Muito obrigado. NBR, Marcos, fala também sobre energização com água, só que aí ela fala que você tem que ser responsável pelo descarte da água também, né? Ah, Você fala em exato, aí é isso. outra Você tem que armazenagem e coisa. tudo contratar mais. uma empresa para fazer o descarte. Eles comentaram sobre isso também, eu ouvi falar. Que usaram água, mas a água não pode ser, ela não pode ser despejada em qualquer lugar. Ela tem que ter uma empresa específica para fazer a retirada, né, da água de lá para poder o descarte correto. Tem todo um processo, não é só o despejo, né? Só a retirada da água. Ô, Thiago, passa essa NBR depois para mim dar uma olhada, para mim ficar mais atento a isso. Eu não Sim, consegui acessar o depois eu chat aqui vou também. Se resgatar vocês o puderem processo lá e passo. compartilhar, eu agradeço. Você está acessando o chat, Igor? Não consigo, não consigo. Não Você tem o sei, meu eu tive um problema contato, aqui. Igor? Eu vou salvar e te mando oi. Você manda para mim o que eles compartilharam aqui? Por favor. Mando. Você tem aí meu contato, né? Você salvou ele na hora que eu Tem. falei? Já salvei aqui. Então beleza. Ó, o pessoal tá tudo esperto. Ó. Não, beleza, então, galera. Vamos nessa? Falando sobre o Vamos nessa. treinamento, então, se vocês quiserem, tá, fazer o treinamento, me procura aí depois. Um abraço para vocês, tamo junto. Muito E só o obrigado. Uma começo. boa noite. Muito obrigado, Valeu, Marcos. valeu, valeu. Boa noite. Sucesso. Obrigado.